Binotto disse a Bortoleto que chegar ao Q3 em Spa seria praticamente impossível. O brasileiro olhou nos olhos do chefe, prometeu que colocaria o carro entre os 10 primeiros e cumpriu. Se você quer entender o que esse feito revela sobre o estado real da Audi, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora. Gabriel Bortoleto ignorou solenemente o ceticismo do próprio chefe de equipe em Spa-Francorchamps e cravou uma classificação histórica, colocando a Audi na quarta fila do grid do Grande Prêmio da Bélgica. O que parecia um cenário de funeral absoluto para a equipe alemã virou uma exibição de pilotagem pura que humilhou veteranos, desafiou as simulações de engenharia e reescreveu o que se esperava da Audi naquele fim de semana. A classificação começou com um clima pesado dentro dos boxes. Binotto já vinha jogando a toalha nos bastidores, admitindo publicamente que Spa seria um calvário para a Audi pelas longas retas que expõem o déficit de potência do motor. A pressão era esmagadora. A marca trouxe mais de 300 funcionários das fábricas da Alemanha e da Suíça para acompanhar a corrida de perto, transformando o fim de semana numa vitrine comercial de alto risco. Binotto chegou a dizer diretamente a Bortoleto que arrancar uma vaga no Q3 seria uma missão praticamente impossível. O brasileiro não se curvou ao pessimismo. Em suas próprias palavras depois da sessão, tinha até uma aposta com a tia, não sabia se o chefe acreditava que dava para entrar no Q3 com o carro que tinham naquele fim de semana. Mas encaixou tudo, de alguma forma. O resultado foi a 8ª posição de largada, o melhor grid da história da Audi na Fórmula 1. Para entender a magnitude do que aconteceu em Spa, é preciso entrar no contexto técnico que tornava esse resultado improvável. Os novos carros de 2026, equipados com baterias 3 vezes mais potentes e sistemas complexos de aerodinâmica ativa, viraram monstros difíceis de domar. O próprio Bortoleto revelou que a sensação de pilotagem mudou drasticamente. Os carros se comportam muito mais como um carro de base, um Fórmula 2. O nível de aderência nas curvas de baixa velocidade permite derrapagens controladas, mas a essência do pisar fundo o tempo todo foi completamente eliminada pelas novas regras. As corridas de 2026 se transformaram num teste de endurance de gerenciamento extremo de energia. O acionamento errado do turbo nos primeiros segundos pode esvaziar a bateria e transformar o piloto num alvo fixo nas retas. É exatamente esse calvário que o Hülkenberg está vivendo do outro lado da garagem. Enquanto o veterano amarga a lanterna do campeonato com 0 pontos e reclama de problemas graves de dirigibilidade, frenagem e equilíbrio nas curvas de alta, Bortoleto decifrou o enigma. O brasileiro sacrificou a estabilidade e trabalhou intensamente com os engenheiros entre o primeiro e o segundo treino livre para encontrar um acerto extremo, usando o vácuo dos adversários de forma cirúrgica para mascarar o fato de que o conceito aerodinâmico agressivo da Audi está sufocando o resfriamento do motor. O feito ecoou como um tapa na cara de vários nomes do grid, com destaque para Carlos Sainz. Durante a última grande dança do mercado de pilotos, a Audi tentou seduzir o espanhol com promessas de um projeto vencedor. Sainz preferiu declinar, farejando o caos político interno e a transição conturbada de gerenciamento da equipe. Ver um estreante colocar esse mesmo carro, rotulado pelo paddock como deficiente de potência, na quarta fila do grid de Spa, enquanto pilotos de renome sofrem para passar do Q1 com equipes teoricamente mais estruturadas, é uma humilhação difícil de digerir nos bastidores. Senich teve que vir a público engolir o orgulho e admitir que o desempenho do brasileiro superou completamente as expectativas mais otimistas da fábrica. A simulação interna previa uma eliminação vexatória ainda na primeira fase do qualificatório. Bortoleto subverteu a engenharia e provou que onde o regulamento falha, o talento humano ainda arranca milagres de um projeto problemático. Sobre a corrida, o piloto foi direto na zona de imprensa, espera conseguir lutar pelos pontos, mas sabe que não será fácil. O carro não pode ser muito atacado nas retas, então o objetivo é fazer a melhor largada possível e manter a constância que a equipe conseguiu durante os treinos. Ele ainda reconheceu que, apesar de ter tirado um dos carros da Racing Bulls do Q3, na corrida eles não vão facilitar. E o domingo reserva um cenário tecnicamente complexo. Bortoleto vai largar no meio de um vespeiro estratégico, prensado entre os 2 carros da Racing Bulls. Arvid Lindblad larga na 7ª posição e Liam Lawson sai logo atrás em 9º. A equipe de Faenza demonstrou eficiência de entrega de energia híbrida superior à da Audi nas zonas de aceleração ao longo da temporada. Defender a posição na subida do Eau Rouge e ao longo da reta de Kemmel será uma guerra técnica e psicológica de alto risco. Se o piloto perder a janela de acoplamento térmico do sistema híbrido, o motor pode entrar em modo anti-stall no meio do grid, e com os carros alinhados de forma compacta em Spa, qualquer hesitação na partida pode ter consequências graves na aproximação de La Source.
O arrasto aerodinâmico do carro nas mudanças de posição das asas ativas também será um fator durante as 44 voltas da corrida, especialmente em pneus gastos, quando a configuração de baixo arrasto que funcionou no sábado começa a cobrar seu preço nas curvas. A punição de 10 posições aplicada a Lando Norris da McLaren, por excesso de troca de componentes do motor, também planta uma questão política relevante para o restante do campeonato. Se até os motores que utilizam tecnologia de ponta da Mercedes estão começando a acumular trocas e pagar punições antes mesmo da metade do ano, o sinal de alerta se expande para todo o grid. Mudar regras de última hora ou punir severamente o uso de componentes pode esvaziar o grid, criando um problema comercial grave com transmissões de televisão e patrocinadores globais. É uma contradição que o paddock ainda não sabe como resolver. A questão que permanece aberta depois do sábado em Spa é direta. A Audi vai conseguir transformar esse lampejo de genialidade de Bortoleto em pontos reais na tabela de construtores? Ou o gerenciamento de bateria vai engolir o piloto ao longo da corrida, transformando mais um sábado promissor em decepção? O que não há como negar é que o brasileiro chacoalhou uma estrutura que parecia paralisada na burocracia alemã. E fez isso prometendo ao chefe, cumprindo na pista e fazendo o rádio falar por si mesmo na volta de desaceleração. A largada em Spa promete ser o estupim de uma das corridas mais tensas do ano. Você acha que a Audi segura o resultado e Bortoleto pontua, ou domingo vai cobrar a conta que o sábado escondeu? Comenta aqui embaixo. E se você quer continuar acompanhando essa temporada com análise real e sem manchete fácil, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. O veredito completo depois da corrida vai estar aqui antes de qualquer outro lugar.